no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer. E lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste? Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprova o rei a enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o sábio, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Nós, todavia, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Deus abençoe suas palavras, irmãos podem vos assentar. Quando eu li esse texto, meditei sobre esse texto, eu me dei conta de que Neemias é uma das maiores fontes de referência para o agir da igreja em tempos de crise. A palavra de Deus ela trabalha com diversos momentos históricos em que homens demonstram coragem, homens são levantados por Deus para grandes causas. E o que acontece no livro de Neemias é uma grande referência para o tempo que nós vivemos hoje, século XXI, no Brasil. E essa é uma história encantadora que tem muito a nos ensinar. Neemias era o copeiro do rei. E diferente do que a gente pode ser induzido a pensar hoje, copeiro não era uma função como outra qualquer, como quando você assiste essas novelas de época da Globo e existe às vezes um personagem de alta classe e ele tem as pessoas para o servirem. Não é como nos filmes de época que você normalmente vê o copeiro como alguém que desempenha uma função servil. Não, o copeiro era uma função de destaque. O copeiro era alguém como se fosse um mordomo. Nós vemos no episódio da história de José, quando ele está na cadeia, que o copeiro é lançado na prisão.
E o copeiro tem um sonho, e José interpreta esse sonho dizendo que ele seria restabelecido da sua posição, que era uma posição de honra, era uma posição ao lado de Faraó. Então foi dado a Neemias uma função de destaque no Império da Pérsia. E isso me chama muita atenção, porque a Escritura ela mostra como, com alguma frequência, grandes homens de Deus, em situação deplorável, alcançam posições de destaque em governos pagãos. Muitas vezes o povo de Deus estava numa posição deplorável, estava numa posição de opróbrio, numa situação de humilhação. Mas Deus levanta homens para posições de destaque. Nós vemos o exemplo de José, nós vemos o exemplo de Moisés, nós vemos o exemplo de Daniel, e aqui a gente tem o exemplo de Neemias. Deus ele coloca os seus eleitos, os seus servos, em funções de destaque para desempenhar papéis extraordinários. E no capítulo 1, que já foi lido, já foi exposto em algum momento aqui na igreja, Neemias fica a par de uma calamidade. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. As portas de Jerusalém haviam sido queimadas. Nós lemos no livro de Esdras como que Zorobabel retorna do cativeiro para a nação de Israel, do que era Israel, ele retorna para Jerusalém, restabelece o templo. Um templo que não era tão glorioso quanto o templo de Salomão, mas templo acerca do qual Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Porque na segunda casa, Cristo iria. Cristo estaria lá, Cristo se referiria àquele templo, pisaria naquele templo, o próprio Deus encarnado. Mas essa cidade que havia reconstruído o templo, a cidade de Jerusalém, no caso, tinha os seus muros destruídos, tinha suas portas queimadas. Por isso, o povo de Deus estava vulnerável a ataques. O povo de Deus não estava numa situação favorável, mesmo após ter recebido a oportunidade de retornar por Ciro Persa, que a palavra de Deus se refere como um ungido. Isaías vai mencionar Ciro como um ungido de Deus, como um rei pagão que foi providencialmente usado por Deus para permitir que o povo voltasse do cativeiro. Mas a situação do povo ainda era uma situação de calamidade, o que levou Neemias a se assentar, a chorar, a lamentar e a jejuar. Neemias se entristece profundamente mediante a situação do seu povo. E uma coisa incrível na atitude de Neemias é que ele toma parte nos pecados do seu povo e entende que o povo foi levado ao cativeiro por ter desobedecido à lei de Deus. E a primeira coisa que eu tenho que lhes dizer, meus irmãos, é que é imprescindível que, enquanto igreja, no século XXI, nós admitamos os nossos pecados, nós confessemos os nossos pecados. Neemias reconhece a lei de Deus. Os irmãos, ao lerem o capítulo 1, vão ver que Neemias ele reconhece que a lei de Deus é um padrão, segundo o qual quem a obedece é abençoado e quem a desobedece é amaldiçoado. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio que Deus põe diante do povo a bênção e a maldição. E diz, escolhei a bênção. Só que o povo de Judá e de Israel haviam escolhido a maldição, haviam escolhido a idolatria, haviam escolhido a depravação, escolhido deixar de dar ajuda aos oprimidos, não fazer a causa do órfão, não fazer a causa da viúva. Então estavam quebrando deliberadamente a lei de Deus. E Neemias reconhece que o povo havia se colocado naquela situação de desolação, de tristeza, de opróbrio, mediante a desobediência à lei de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Neemias sabia disso. Por isso, ele toma parte no pecado do seu povo e pede para que Deus tenha misericórdia. Se lembra, evoca das promessas de Deus para com Abraão, para com o seu povo, de que seriam lâmpada para outras nações, de que através desse povo todas as nações da terra seriam abençoadas.
Neemias se entristece por conta do seu povo. E a sua tristeza chama a atenção do rei da Pérsia. É importante dizer que, diante da sua posição, que era uma posição de destaque, Neemias poderia ter obscurecido a própria tristeza. Ele estava servindo o rei da Pérsia, mas não. Ele deixou essa tristeza evidente para que o rei da Pérsia reparasse. E o rei pergunta a Neemias qual é a razão da sua tristeza. E ele é claro, ele diz: o meu povo está desguarnecido, o meu povo está desolado, está sujeito a ataques do inimigo, está numa situação de opróbrio. E é dito que o rei se compadece de Neemias. E, surpreendentemente, lhe confere a possibilidade de fazer um pedido. Então, ele pergunta, Neemias, o que você quer mediante isso? E uma coisa que é muito interessante que o texto diz é que Neemias ora e pede a direção de Deus. E quando você lê o texto de maneira desatenta, pode dar a entender que Neemias parou um momento, orou, fez uma oração solene. Mas o comentarista Matthew Henry diz o seguinte sobre essa oração de Neemias. Essa oração que Neemias faz numa oração solene. Neemias não parou e orou. É dito pelo comentarista reformado Matthew Henry que ele fez uma exclamação secreta e repentina. Ele elevou o seu coração a Deus. É dito que ele elevou o coração a Deus, que entende a linguagem do coração. Então, Neemias, naquele momento, diante da proposta do rei, ele eleva o seu coração a Deus e pede sabedoria. E qual que é o pedido de Neemias? Neemias não somente pede para retornar à nação de Judá, retornar a Jerusalém. Ele pede madeira para reconstruir aquilo que foi destruído e pede cartas para que os governadores o permitissem passar. O rei aceita o pedido de Neemias. Ele ouve e dá a Neemias exatamente o que ele pediu. O que nos leva a entender que Deus ouviu a oração de Neemias. A oração de Neemias fez com que Deus mudasse o coração de um Deus, de um rei pagão, em favor do seu povo. E segundo Matthew Henry, em seu comentário sobre esse mesmo livro, é dito o seguinte, abre aspas, aqueles que desejam encontrar favor com os reis devem assegurar o favor do rei dos reis. Ele orou ao Deus do céu como infinitamente superior, até mesmo a este poderoso monarca. Então, Neemias, ele entendia que por trás do poder terreno, que é um poder também estabelecido por Deus, como a gente viu o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, que o magistrado civil é um diácono de Deus, seja ele cristão ou não. Mas quem o estabelece é Deus. Deus é maior do que César. Deus é maior do que o Estado. E o Estado, ele presta contas a Deus. Neemias reconhecia isso. E é assim que a igreja, ela intercedia pelos governantes. Eu vejo algumas pessoas na era moderna entendendo que você não pode fazer nenhuma crítica ao Estado. Porque Deus proibiu isso. Porque nós temos que nos submeter a um Estado laico, um Estado secular, um Estado que desconsidera Deus, que age como se Deus não existisse. E em nenhum momento da Bíblia é dito isso. Muito pelo contrário, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar pelos governantes, ele está afirmando o que Neemias fez. O reconhecimento de alguém maior do que os próprios reis terrenos, a quem nós podemos recorrer. E Neemias recorreu ao rei dos reis e pediu que ele mudasse o coração do rei ao seu favor, o que aconteceu. Neemias, ele retorna para a sua terra. E quando ele retorna, é dito que ele retorna sozinho. Olha que coisa curiosa. Ou pelo menos, se ele não foi sozinho, ele foi com pouquíssimas pessoas. Ele diz, no verso 12, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Se ele voltou sozinho, é uma situação ainda pior. Mas é possível que ele tenha voltado com uma pequena comitiva.
Mas o ponto é, ele não voltou com muitos homens, não voltou com uma estrutura para reconstruir os muros. Ele voltou de forma extremamente vulnerável. E ele consegue mobilizar homens para a construção dos muros, para a construção das portas. E homens tomam parte naquela obra. Ele consegue esse feito extraordinário. Ele volta para Jerusalém e alguns dos que estavam lá se voluntariam para reconstruir os muros. Deus ele levanta Neemias com um propósito muito claro e Neemias obedece a esse propósito. Porém, nem todo mundo ficou feliz com isso. A Bíblia fala de 2 governadores que não viram a intenção de Neemias com bons olhos, não viram o que Neemias estava fazendo com bons olhos. Sanbalat e Tobias. Estes dois, eles se desagradaram do que Neemias procurava fazer. Eles viram aquilo de uma forma ruim. Quem que esse cara está pensando que é para vir aqui e querer reconstruir os muros? Pior do que isso, eles desprezaram a obra de Neemias. Desdenharam de Neemias. Zombaram de Neemias. E terceiro, eles fizeram pior. Eles acusaram Neemias de estar conspirando contra o rei da Pérsia. Assim que Neemias chega na cidade e começa a reconstruir os muros. E um detalhe importante é que quando Neemias chega em Jerusalém e está a reconstruir os muros, há um terceiro escarnecedor, um terceiro zombador, que é Gesem, o árabe. Então, a quantidade de difamadores, de detratores só aumenta. No início, quando ele volta e esses governadores têm noção de que Neemias está voltando, eram só 2. Agora eram 3. E a maneira como eu vejo a palavra de Deus mostrando isso é que quando você se engaja numa grande obra, a quantidade de difamadores, de detratores só aumenta. Mas sabe como Neemias reagiu a isso? Ele não estava nem aí para Sanbalat e Tobias. Ele simplesmente ignora esses escarnecedores e continua a sua obra. Um problema que nós, enquanto igreja, temos é que a gente passou a ouvir demais difamadores, ouvir demais escarnecedores. Eu vejo por aí alguns teólogos, alguns pastores achando que a gente tem que ouvir ímpio, achando que a gente tem que se assentar com o ímpio, levar em consideração o que o ímpio quer. A gente não tem que se curvar a esse tipo de gente. Neemias não se curvou a esse tipo de gente. Nós aprendemos a dar ouvidos a ímpios. Aprendemos a levar em consideração pessoas que nós não deveríamos levar em consideração. De quem que eu estou falando aqui? Estou falando de escarnecedores, de blasfemos, de pessoas que conspiram abertamente contra o povo de Deus, como era Sanbalat, como era Tobias, como era Gesem, o árabe. E existem 3 grandes lições que eu aprendo com Neemias, lições muito importantes para a igreja do século XXI. A primeira delas, Neemias reconhece os próprios pecados e reconhece o pecado do seu povo. É preciso nós nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Nós temos que reconhecer, nós enquanto igreja, temos quebrado a lei de Deus. Temos transgredido a lei de Deus. Nós, presbiterianos, temos uma excelente teologia. E eu vou dizer mais, a nossa teologia é a melhor teologia que tem. É melhor que a teologia dos batistas, é melhor que a teologia dos luteranos, é melhor que a teologia de todo mundo, né? Todo o resto, né? Que eu acho que já perfazem teologias problemáticas. Mas eu devo dizer uma coisa, irmãos. Muitas vezes, essa admissão da superioridade da nossa teologia, tem servido como pretexto para nós acusarmos o erro dos outros, das outras igrejas, dos outros cristãos, sem reconhecer a nossa parte nesse erro. Muitas vezes, por conta do passado da igreja presbiteriana, por conta da reforma, por conta da qualificação dos nossos teólogos, nossos pastores, em relação ao resto, a gente tende a se colocar como fora do erro.
Quando a grande verdade é que nós temos responsabilidade, sim, nesse erro. Nós devemos tomar parte nesse erro e nos arrependermos verdadeiramente. Existe uma canção, deixa eu beber uma água rapidinho. Existe uma canção de uma banda cristã chamada Fruto Sagrado, chamada O que na verdade somos. A galera mais antiga, né? Que eu acredito que é todo mundo aqui, né? Tem ninguém novinho aqui, né? Já deve ter ouvido essa letra. Né? E tem uma parte nessa letra que diz o seguinte: o que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mal, o culpado está diante do espelho. Ele diz isso, né? Se o mundo ainda é mal, o culpado está diante do espelho. É uma letra que ela parece dura. Alguns diriam que ela é extrema. Poxa, se o mundo é mal, a culpa é minha? Alguns podem pensar, a culpa não seria da esquerda? Não seria do presidente da República? Não seria dos neopentecostais, da de Macedo? E essa letra, ela fala que a culpa é nossa. E o que eu tenho que dizer, meus amados irmãos, é o seguinte. Quando nós olhamos para o estado da igreja, nós tendemos a pensar que a culpa é nossa? Mais do que isso, quando a gente olha para o Brasil, nós tendemos a pensar que a culpa disso é nossa? O Brasil é uma nação que tem a maior parte da sua população cristã, seja ela católica romana, ou evangélica, ou protestante. A gente tende a pensar que a culpa é nossa. Cristo diz, né, vós sois sal da terra e luz do mundo. Cristo não diz, vós sereis sal da terra e luz do mundo. Diz, vós sois. Se o sal não serve para salgar, para que ele presta? Para que serve a luz que ela não ilumina a escuridão? E a igreja hoje é uma igreja assim, sabe? É uma igreja que ela é grande, ela é muito visível, mas ela não faz a diferença. Nós olhamos para a criminalidade do Brasil, nós olhamos para a imoralidade do Brasil, nós olhamos para a existência do carnaval. E ok, ninguém questiona isso, ninguém trabalha para acabar com isso. Você sabe qual que é o percentual de LGBTs no Brasil? Eu não sei o número de cabeça, mas é baixíssimo. Vocês já viram como é que aquela gente faz barulho? E nós, enquanto cristãos, a gente está fazendo a nossa parte para transformar essa nação. Nós estamos fazendo a nossa parte para purificar a igreja. Tudo começa na igreja. E muitas vezes, no afã da gente criticar igrejas, algumas igrejas das quais muitos de nós viemos, de criticar o estado do pensamento evangélico, da religião evangélica no Brasil, a gente deixa de tomar parte no erro. Sabe o que Neemias fez? Neemias estava lá. Estava lá na corte do rei da Pérsia. Ele estava bem, estava numa posição de destaque. Muitos cristãos chegam a posições de destaque. E eles só ficam na vidinha deles. Neemias, ele tomou parte no pecado do seu povo. Ele se arrependeu, ele clamou ao Deus dos céus, ele admitiu que o povo pecou, por isso foi levado em cativeiro, por isso foi disciplinado por Deus. E isso me leva ao segundo grande aprendizado que eu tenho com a vida de Neemias. Neemias estava numa posição confortável, mas ele olhou para muito além da sua situação individual. Nós nos tornamos cristãos individualistas. A gente só pensa na nossa própria vida. A maior parte dos cristãos hoje, a esmagadora maior parte, isso aqui que eu estou falando é uma coisa muito séria, tem como sonho não trazer o reino de Deus, não buscar o reino de Deus, mas ter uma vida de gente branca de classe média. Ter uma família de comercial de margarina, tua vida é perfeita. E eu não estou falando que é errado você querer ter uma família abençoada, uma família boa, uma família estruturada, não estou dizendo isso. Mas estou falando que as pessoas elas pensam de maneira exclusivamente individualista. Pensam apenas em si.
não pensam em eu vou ter uma família estruturada, uma família abençoada para o advento do reino de Deus. Não, pensa só pro próprio umbigo. Não está nem aí para o mundo à sua volta. Você já parou para pensar, meu irmão, se Neemias pensasse assim, falasse, o povo pecou, eles se lascaram por culpa própria, eles adoraram outros deuses, eles se prostituíram com outras nações, eles fizeram tudo errado, mas eu estou certo, eu estou aqui, na corte do rei da Pérsia, e beleza, Jerusalém está sendo atacada, mas eu não moro em Jerusalém. Até é um memorial, uma coisa importante aí, Neemias, ele tomou parte no seu povo, tomou parte no pecado de seu povo, se arrependeu, e mais do que isso, ele se colocou como disponível para a obra de Deus. Todos nós, amados irmãos, nós temos um propósito e uma missão. Qual que é o nosso propósito? Eu vim de igrejas pentecostais arminianas e existe, principalmente no meio dos jovens, né, uma obsessão por saber qual é o meu propósito. Meu propósito é o quê? Cantar no louvor? É ser pregador? É ser missionário? É ser N coisas. As pessoas parecem que entram numa crise por conta disso. E o nosso catecismo de Westminster dá essa resposta de maneira consistente e suficiente. Nosso propósito é glorificar a Deus e gozar dele eternamente. Se você procura uma família estruturada, que isso seja para glorificar a Deus. Se você procura ser um empresário que tem uma empresa que isso seja para a glória de Deus. Se você é um profissional, que você seja um profissional para a glória de Deus, que tudo que você venha fazer seja para glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito. Mas agora nós temos uma missão. A missão é buscar o reino dos céus. Muitos de nós não têm buscado em primeiro lugar o reino dos céus. Têm pensado no próprio umbigo. Não têm pagado o preço de seguir a Cristo. E aqui eu não estou falando de preço de salvação. O preço da salvação já foi pago. Eu estou falando de preço de seguir a Cristo. Parece que hoje muita gente prega um cristianismo sem cruz. Cristianismo que você é cristão e está tudo ok. Não, eu sou cristão, acredito em Jesus. Mas cadê as evidências da sua conversão? Cadê as evidências de que você é salvo? Cadê as evidências de que você é sal da terra, luz do mundo, quando Cristo disse que nós somos? Muitos de nós aqui presentes admiram homens como João Calvino, John Knox, Spurgeon. É bonito ouvir falar desses homens. Eles são fontes de inspiração também, fontes de inspirações que estão mais próximos de nós do que os personagens bíblicos. Mas agora é a nossa vez, irmãos. Por que esses homens fizeram o que fizeram? Porque eles estavam disponíveis para a obra de Deus. Vocês terem uma ideia, Calvino queria ter permanecido no anonimato a vida dele. Ele não tinha a intenção de ser uma figura tão conhecida. Mas ele, ouvindo o chamado de Deus, confrontado diante do chamado de Deus, ele obedeceu. Você olha para a história de John Knox. John Knox, ele chorava pela Escócia. Ele não estava olhando para o próprio umbigo dele. Ele dizia, dá-me a Escócia ou morro. Spurgeon, então, Spurgeon foi um homem que pregou ostensivamente. Um homem que preparou milhares de sermões, né, que abençoaram muitas vidas e continuam a abençoar até hoje. Um homem corajoso, combateu o evolucionismo, converteu o socialismo. É a nossa hora de sermos corajosos, irmãos. Quanta coragem não tem faltado no meio cristão? Coragem de pregar a palavra de Deus sem negociá-la. Coragem de dizer não para o mundo, coragem de ser impopular. Nós, enquanto cristãos, nós perdemos a coragem de ser impopular. Já houve um tempo em que o evangelho era visto como esquisitão. E existia falhas no modo de vida evangélico. Existia, mas havia uma disposição real. Em evangélicos da Assembleia de Deus, por exemplo,
Eles não tomavam parte do mundo e não tinham medo de serem populares. Hoje a gente tem. Hoje a gente quer ser muito parecido com o mundo. Hoje a gente quer ser agradável a não cristãos. A gente não vai ser agradável com não cristãos. A palavra de Deus diz para nós procurarmos a paz. Isso é fato. Se você for ouvir os teólogos gente boa, né, que eu critico, eles vão deturpar isso. Porque a paz, ela pressupõe divergência. Não existe paz entre Deus e o diabo. A paz, ela existe justamente para a manutenção do povo de Deus. Neemias, ele respeitava o rei da Pérsia. Mas ele fez isso de retornar para Jerusalém, pensando na promessa de Deus, pensando no povo de Deus, pensando no seu propósito e na sua missão que nós temos. Nós precisamos parar de ficar só no discurso. Nós temos que falar e agir. Matthew Henry diz o seguinte: nossas orações devem ser apoiadas por nossos esforços sérios. Caso contrário, zombamos de Deus. É preciso nós nos esforçarmos. Nós estarmos disponíveis e nos esforçarmos. Neemias se esforçou. Ele andou uma quantidade enorme de terra para desempenhar aquela obra. Ele mobilizou pessoas e ele foi até o fim naquilo que ele se propôs. Quantas vezes nós não vamos até o fim do que nós propomos? Por último, meus amados irmãos, o terceiro grande aprendizado que eu tenho com Neemias é o de ignorar as críticas dos Sanbalates e dos Tobias. Sanbalates e Tobias existem. Pessoas que zombam de Cristo, que zombam de Deus, pessoas que vão contra você assim que você tenta fazer algo para glorificar Deus. E pasmem, algumas vezes os Sanbalates e Tobias são cristãos. Muitas vezes são pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem fiéis ao nosso Deus, mas são detratores e escarnecedores. E uma coisa que você tem que reparar, quando Sanbalate e Tobias aparecem pela primeira vez no texto, quando Neemias se levanta para obedecer a Deus, assim que Neemias diz que faria isso, recebe a permissão do rei da Pérsia para fazer isso, Sanbalate e Tobias vão e falam e riem dele, zombam nele. Assim que nós nos levantarmos para fazer a obra de Deus, vão aparecer zombadores. Não tenha dúvida disso. Quando você estiver engajado numa grande obra para Deus, vão aparecer zombadores, pessoas da sua família, às vezes até pessoas da igreja, vão aparecer, vão zombar, vão tentar escarnecer, vão tentar dizer isso não vai dar em nada. Você está perdendo seu tempo, você podia fazer outra coisa. Como a gente age diante de um Sanbalate e de um Tobias, meus irmãos? A resposta a palavra de Deus nos dá, ignorando. Uma das coisas que a igreja precisa aprender a fazer é ignorar. Ignorar é uma das coisas mais importantes da vida. A resposta de Neemias a Sanbalate, a Tobias e a Gesem mostra exatamente isso. Neemias ele não estava nem aí para esses detratores, para esses escarnecedores. Olha só o que ele diz, vamos ler de novo. Ó. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Sabe qual é o nosso problema enquanto igreja, irmãos? A gente aprendeu a ouvir demais os Sanbalates, os Tobias. A gente aprendeu a ouvir demais os ímpios. E ouvir pouco a palavra de Deus. A gente tem ouvido os ímpios e ignorado a palavra de Deus. É para fazer exatamente o contrário. É para ouvir a palavra de Deus e ignorar os escarnecedores. Encarnar os detratores. Ignorar esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem que ser ignorado. Neemias sabia no que ele estava envolvido. Ele estava envolvido numa grande obra. E ele sabia que Deus o faria prosperar.
Não importa o que eles vão fazer contra a gente. Não importa se vão falar que a gente é inimigo de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Quem vai garantir a nossa causa é Deus. Não é o rei da Pérsia. O rei da Pérsia, no caso de Neemias, foi um mero instrumento para a continuidade do reino de Deus, para a continuidade do povo de Deus. E sendo o rei da Pérsia o rei mais poderoso do mundo, ele tinha alguém acima dele, que é o rei dos reis. E Neemias, sabendo disso, ele não estava nem aí para Sanbalat e Tobias. Eu, às vezes, meus irmãos, eu ouço umas coisas assim, e ouço coisas assim de pessoas que, às vezes, até eu respeito, algumas até eu admiro, né, em relação ao que eu tenho feito, por exemplo, nas redes sociais. Já vi muita gente falando assim para mim, Gabriel, pega leve, não sei o que e tal, por causa disso, 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 conta do PT, da esquerda, não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou ficar ouvindo esse tipo de gente? Não. Eu vou simplesmente ignorar. O problema da igreja, irmãos, lembrem disso. O problema da igreja é que ela tem dado muito ouvido a quem ela não tem que dar. E tem dado pouco ouvido à palavra de Deus. Você acha que Spurgeon, Calvino, John Knox, eles fizeram o que fizeram por quê? Porque eles ficaram dando ouvido aos escarnecedores? Tinha um monte de escarnecedor em Genebra. Tinha gente que zombava de Calvino, tinha gente que pegava o cachorro, botava o nome do cachorro de Calvino. Você pensar se Calvino ficasse ofendido com isso e parasse de fazer o que ele fez? A gente hoje se tornou, irmãos, pouco crédulos da palavra de Deus. Sabe o que é isso? Isso, antes de ser covardia, é incredulidade. Você não acredita num Deus onipotente? Você não acredita num Deus que controla todas as coisas? Num Deus soberano? Como a nossa teologia diz? Mas cadê a nossa teologia na prática? A gente tem encarnado a nossa teologia? Ou a nossa teologia é só algo etéreo, né? Só algo teórico? A gente tem que parar de ter uma teologia puramente teórica. A gente tem que ter uma teologia que se manifeste no nosso modo de vida. Como que a teologia reformada, ela entende o nosso Deus? Vamos viver de forma consistente como a nossa teologia entende? Nosso Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que está acima dos poderes estabelecidos, sejam eles quais forem aqui nessa terra. Sabe como que a Bíblia ela chama os ímpios, os escarnecedores, os difamadores, os detratores, como Sanbalat e Tobias? Ela os compara com a palha. Né? O Salmo 1 vai dizer, né, que o ímpio é como a moinha, que o vento leva. Então a gente tem que passar a ver o ímpio como isso. Não como, meu Deus, eu estou em apuros, porque os ímpios estão falando contra mim. Os ímpios estão me atacando. Os ímpios estão desdenhando do que eu estou falando. Deixa eles desdenharem. A palavra de Deus para eles é que eles não vão ter parte na obra de Deus. Eles não vão ter parte no reino de Deus. Eles vão ser esquecidos. Neemias, por fim, meus amados irmãos, e aqui eu já caminho para o final, é um exemplo para a igreja do século XXI. É necessário que Deus levante Neemias no Brasil. É necessário que homens e mulheres se arrependam verdadeiramente dos seus pecados, se façam disponíveis. Se fazer disponível é difícil. Envolve sacrifício, envolve preço. Uma coisa que a gente normalmente não gosta muito de falar, porque a gente, enquanto calvinista, muitas vezes fica só na questão da salvação, só na soteriologia. E na soteriologia, a salvação é um dom de Deus. A justificação é um ato exclusivamente monergista. A regeneração, a primeira regeneração é um item. Mas nós temos muito a fazer no processo de santificação. Nós temos que evangelizar, nós temos que construir, nós temos que levar as implicações da nossa teologia para todas as áreas da nossa vida. Isso dá trabalho. Mas muitos não querem ter trabalho.
Muitos se contentam com uma inutilidade, ou com uma quase inutilidade, né? Porque eu acredito que todo cristão vai ser, pelo menos, em alguma medida útil. Mas, assim, a gente precisa se tornar disponível para a obra de Deus. E, por fim, ignorar os Sanbalates e os Tobias. Tem um monte de Sanbalates e Tobias por aí. Alguns podem estar dentro da própria igreja. Alguns podem ser gente da nossa família. Alguns podem ser terceiros. Eu, por exemplo, estou muito engajado nas redes sociais, eu recebo um monte de comentário de difamação, de detratação, né? Gente falando besteira de mim. Mas eu vou parar por conta disso? Eu não vou parar. Eu vou ouvir Sambalat e Tobias? Não, eu vou continuar. Eu vou continuar porque quem me garante é Deus, não é eles, não interessa o que eles falam. Então, meus amados irmãos, vamos orar, que você curve a sua fronte. Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, amado Pai, que o Senhor venha, Deus, nos levantar, Deus, como Neemias nesse século, Deus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus. Perdão, Deus, pela nossa omissão. Perdão pela nossa covardia, Deus. Perdão por todas as vezes que nós tomamos parte, Deus, com gente com quem nós não deveríamos tomar parte. Perdão por todas as vezes nas quais nós fomos idólatras. Todas as vezes nas quais nós transgredimos a tua lei. Venha nos perdoar, Deus. Deus, que o Senhor venha nos conduzir, Deus, ao arrependimento verdadeiro, ao arrependimento consistente, ao arrependimento visível, Deus. Que nosso riso seja transformado em pranto por conta, Deus, dos nossos pecados, Deus. Nós olhamos para uma nação secularizada, Deus. Uma nação, Deus, que tem muitos governantes ímpios. Uma nação, Deus, onde muitas pessoas blasfemam ativamente, vorazmente do teu nome. Nós nos arrependemos pelas nossas omissões, Deus, ao longo de todo esse tempo. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha, Deus, nos levantar para grandes obras, Deus, como Neemias. Nós nos fazemos disponíveis, Deus, para cumprir a tua vontade, para cumprir o teu id, para evangelizar, para pregar, Deus, para obedecer a ti, Deus, em todas as áreas da vida, para crer, Deus, que o Senhor é Senhor não apenas, Deus, de uma esfera religiosa, mas da nossa vida como um todo, Deus. Deus, nós estamos disponíveis, que o Senhor venha nos levantar, que nós venhamos trabalhar, nós venhamos agir, Deus. Por fim, eu peço, Deus, que nós venhamos ignorar os Sanbalates, os Tobias que têm se levantado, Deus. Que nós venhamos ignorar os ímpios, ignorar os detratores, ignorar os caluniadores, Deus. Mas ouvir o que a tua palavra tem a dizer, Deus. Que, Deus, nós possamos responder como Neemias, Deus. Que, Deus, é o Senhor que garante a nossa obra, Deus. Que o Senhor é que garante a obra da tua igreja. E esses ímpios, esses detratores, esses difamadores, eles não tomarão parte nisso. Que o Senhor venha mover nossos corações, Deus, a interiorizar isso, Deus. Que essa mensagem não seja apenas uma mensagem a ser esquecida assim que nós sairmos dessa igreja. Mas que nós venhamos meditar e meditar nela, Deus, de maneira que ela venha fazer parte do nosso ser. Que nós venhamos ser Neemias nesse tempo. É a oração que fazemos, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém.